seguir, Programa Painel. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Painel que está começando neste 14 de maio de 2019. Decreto do presidente Jair Bolsonaro facilita o porte de arma para um conjunto de profissionais, como advogados, caminhoneiros, políticos eleitos desde o presidente da República até os vereadores, jornalistas e conselheiros tutelares. Inicialmente, seria apenas para caçadores, colecionadores e atiradores. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. Tema de hoje do painel que está começando. Fica ligado com a gente porque estamos ao vivo pela UPF TV no canal 4 aberto, no 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. Participe e mande sua pergunta ou seu comentário a respeito do tema de hoje. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. E a gente segue com o nosso programa, direto aqui do estúdio da UPF TV, também pela Rádio UPF. Para participar, é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Eu vou lembrar, o WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. Estamos ao vivo também pelo site da UPF TV e pela página no Facebook da UPF TV. Com a gente no programa de hoje, o professor de Processo Penal da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo, Luiz Fernando Pereira Neto, e também o instrutor de tiro e policial federal aposentado, Alexandre Nogueira. Obrigado pela presença de vocês. Já começo com o professor Luiz Fernando sobre a constitucionalidade do decreto. Logo que saiu o decreto, alguns juristas, especialistas, levantaram a possibilidade de esse decreto ser inconstitucional. Qual é a sua visão como jurista, professor? Primeiro, minha saudação aqui ao querido amigo Alexandre Nogueira, que nos acompanha no debate, a vocês, aos telespectadores e também aos ouvintes que nos ouvem pela rádio e pela TV. Em relação a essa questão, depois do dia 7, quando o decreto ele é publicado, houveram algumas manifestações, além dos juristas, ainda dois pareceres importantes, um da Câmara e dos deputados e também do Senado. E agora, há pouco mais de um dia, tivemos uma nota técnica também do Ministério Público Federal, todos os três convergindo para a inconstitucionalidade do decreto. Sobretudo por conta da forma com que no Brasil nós temos confundido os poderes, né? Se pudéssemos fazer uma paráfrase com as lições de Montesquieu, que dividia os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, na realidade hoje nós estamos com uma crise de valores nesse campo, porque o judiciário tem legislado também em relação aos ativismos que nós temos visto, e também o executivo, como é o caso agora do decreto, que não é uma coincidência, porque também outros governos, através de medida provisória, faziam praticamente da mesma forma. Uhum. Mas esse tema em si, na realidade, uma legislação federal ordinária, como é a Lei 10.826, na minha visão, ela deve ser apenas alterada, e pode ser alterada sim, não há problema, mas através das casas legislativas. É preciso dizer que há 160 projetos legislativos sobre o tema armamento ou desarmamento no Brasil em tramitação. Inclusive, um deles foi proposto pelo atual presidente. E não passou naquela época, não andou. Existe agora, inclusive, a notícia de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, possa levar, inclusive, a plenário, logo, talvez até mesmo esvaziando esse próprio decreto, de alguma maneira ampliando ou esvaziando por conta daquele projeto de lei. Então, o que se determina primeiro, acho que quando o presidente legisla através do decreto, ele rompe com uma barreira que é a própria legalidade, comete um ato inconstitucional sim, não tenho dúvida disso, porque afinal de contas
há que se ter o verdadeiro debate dentro das suas casas, inicialmente, para que a gente tenha isso. Ou seja, até mesmo a questão de vinculação a uma política pública, né, legislada. Nós temos que valorizar isto sob pena de justamente termos os poderes aniquilados ou menos esvaziados. Eu entendo, até pelo ponto de vista de ser um cumprimento de promessas de campanha, mas eu entendo, sobretudo, que é um ato populista. É um ato apenas para, enfim, cumprir com algumas metas em relação a algum determinado coeficiente eleitoral, até porque a Datafolha apresenta uma pesquisa agora, no mês de abril, dando conta que 68% dos entrevistados, mais de 3 mil entrevistados, não desejam essa flexibilização. Alguns diriam, tá bem, mas em 2005, quando nós fizemos a consulta popular, os números foram inversos. É verdade, mas uma legislação também é um reflexo atual daquela situação de política pública. Então, a questão é delicada, sem dúvida, em relação à ampliação, mas eu entendo que, efetivamente, a norma é inconstitucional, porque ela viola praticamente todos os temas, posse, porte, registro, enfim, o tratamento diferenciado de carreiras. São mais de 20 milhões de pessoas hoje que teriam essa condição de porte. Próximo a isso, quer dizer, num cálculo aproximado, que até pode ser mais que os 19 milhões, porque tem categorias que você não tem uma precisão em relação ao número, né? Mas próximo a isso, sobretudo que se deixa sem critério em relação a outras categorias também. Por que essas 20 categorias e não outras categorias? Então há muitas perguntas a se fazer e, sinceramente, eu acho que não se altera a legislação no canetaço. Aliás, a ministra Rosa Weber, se não me engano, deu 5 dias de prazo para que o presidente explicasse as razões do decreto. Perfeito. Né? E que deve estar vencendo essa semana. Exato. E que, num primeiro momento, seria inegociável. Agora já há manifestações por parte do Palácio do Planalto, do próprio presidente, para negociação. Então, veja que a situação não é tão tranquila assim do decreto entrar em vigor e se tornar inegociável. Né? A princípio, a regulamentação ela seria para atiradores esportivos, caçadores esportivos e colecionadores. Isso se ampliou para outras categorias. Na sua visão, como instrutor de tiro, mas também como um advogado, como um especialista, um policial aposentado, há inconstitucionalidade no decreto também? A sua visão é essa ou é outra visão? Eu acho que Primeiro, boa noite a todos. Professor Luiz Fernando, um grande abraço a todos os ouvintes, né, da TV e Rádio PF nesse momento. E as minhas condolências, né, a todos os cristãos de Passo Fundo nesse momento com a morte, né, do talvez nosso maior líder religioso, né, dos últimos tempos aqui em Passo Fundo. Olha, discutir para mim a constitucionalidade da norma, né, perto do professor Luiz Fernando, fica difícil, tá? Mas eu, na minha opinião, né, por tudo que eu vi e presencio, eu discordo em partes, né, de alguns pontos com relação à questão da inconstitucionalidade do decreto. Porque o decreto ele tem por fundamento base, além de regulamentar, mas elucidar, desvelar, tanto que na maioria das vezes os decretos eles têm muito mais artigos do que a própria lei. O que eu vejo que está acontecendo na matéria em concreto é que na questão dos portes especificamente, como foi colocado aqui, que quase 20 milhões de pessoas seriam abrangidas por essa medida, na realidade, o que está escrito no decreto é que essas pessoas poderiam utilizar como justificativa, ou seja, declaração de efetiva necessidade, que é um cumprimento obrigatório que está na Lei 10.826, a condição do cargo que ela ocupa. Tá? Então, esse seria a hermenêutica. Então, não é uma situação automática. Eu sou guarda municipal, eu sou agente penitenciário, ou sou advogado que exerce função pública, eu vou ter o porte de arma. Não é isso. Até porque está vinculado também ao cumprimento das outras normas estabelecidas no artigo 4º da Lei 10.826. Então, vai ter que fazer avaliação prática, psicológica, tudo isso. Ao meu ponto de vista, o que é que ocorreu? A lei, quando veio a Lei 10.826, ela trouxe no seu artigo 6º que o porte era proibido em todo o território nacional, para todo mundo, menos para aqueles casos especificados na lei e legislação própria. Mas no artigo 10, o que é que o legislador fez? Ele facultou ao cidadão procurar a Polícia Federal para postular o pedido de porte, sobre apenas 2 aspectos, ou grave ameaça ou atividade laboral de risco.
E aí começou o problema, professor Fernando, lá desde 2003, porque o legislador foi muito infeliz em ele não ter trazido o rol taxativo daquelas profissões e atividades que ele entenderia naquela ocasião como atividade laboral de risco. E jogou toda a responsabilidade para o delegado de Polícia Federal. Ampliou a discricionariedade. Exatamente. Então, o delegado de Polícia Federal, usando suas convicções de qualquer natureza, porque já que o legislador não trouxe e conferiu a ele essa autoridade, então não há nenhum tipo de legalidade na análise do processo, negando ou autorizando. A autoridade máxima é o delegado de Polícia Federal e assim o legislador quis. Aí veio o decreto 5123 e também no regulamento não trouxe quais seriam essas atividades laborais de risco. E ficou de 2003 até os dias de hoje o delegado de Polícia Federal decidindo, né, quem teria autorização para o porte de arma ou não. Claro que eu estou resguardando. E essa decisão era subjetiva, não era nem objetiva. Porque o legislador não trouxe objetivamente. Então, é só atividade laboral de risco ou grave ameaça. Grave ameaça não é subjetiva, é objetiva, né? Tem que ter autoria, tem que ter materialidade, tem que ter tudo. Então, ficou aqui esse lado, essa lacuna. O que é que eu entendo que o Bolsonaro fez, tá? Através do decreto? Ele elencou quais seriam as profissões que seriam as profissões consideradas profissões de risco, mas não exime as pessoas de comprovar os outros requisitos do artigo 4º. Então, claro que desses 19 milhões, uma boa parte não vai passar no exame psicológico, uma boa parte, te digo, uma grande parte não vai passar no exame de tiro. E uma boa parte também não vai conseguir reunir a documentação no que tange a certidões negativas, por exemplo. E talvez nem o valor para comprar uma arma, porque eu acho que todo o processo... impeditivo. Eu acho que vale a pena, professor Luiz Fernando e telespectadores, a gente alertar para o seguinte: está se falando alguma coisa em torno de 20 milhões de pessoas contempladas. Bueno, o acervo da Polícia Federal hoje em termos de armas conta em torno de 800 mil armas, tá? Todo o acervo. E aí inclui a arma das polícias civis, né, Polícia Federal, né, e também dos policiais, e o acervo do cidadão. Então a gente tira disso aí alguma coisa em torno de 500 mil armas. Ou seja, o acervo da Polícia Federal hoje de armas de pessoas físicas gira em torno de 200 a 300 mil armas. Ou seja, 20 milhões de pessoas foram contempladas. Elas vão portar o quê daí? Elas não têm nem armas. Então, assim, ó, é uma situação assim que está se fazendo muito alvoroço em cima de uma situação que, na realidade, na prática, não se concretiza. Porque essas pessoas não vão ter o porte sumariamente, vão tomar um café lá na Polícia Federal e sair com o espelho do porte. Não é assim. E do jeito que se fala, parece, né, dar a entender que realmente 20 milhões de pessoas amanhã vão estar andando armadas na rua. E não é verdade. Bom, a gente vai falar sobre calibre de arma e também a questão da segurança pública que envolve o debate na comunidade, mas depois do intervalo a gente volta em seguida. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. A liberação do porte de armas para um conjunto de profissionais está no centro do debate de hoje do programa Painel. Bom, agora você pode participar, aliás, do programa pela página da UPF-TV no Facebook ou também no WhatsApp. O WhatsApp da UPF-TV é o 98418 0186 e o WhatsApp da Rádio PF é o 98418 0089. Com a gente no programa dessa semana, o professor Luiz Fernando Pereira Neto, da Faculdade de Direito aqui da UPF, e também Alexandre Nogueira, que é instrutor de tiro, policial federal aposentado. Mas agora a gente vai chamar, então, para uma enquete que a gente fez essa semana nas ruas de Passo Fundo para saber qual é a opinião das pessoas em relação a esse decreto presidencial. Sobre o decreto do governo Bolsonaro que agora permite maior porte de arma para diferentes categorias, né? A senhora concorda com isso? Não, não concordo, porque eu acho que antes ainda que não era liberado ainda as armas, já era bastante violência. Eu acho que ainda vai contribuir mais para a parte da violência, né? O marginal vai pensar duas vezes antes de chegar no cidadão armado. Não pode ser discriminado, tem que ver caso a caso. Eu, como policial, eu sou a favor do porte de arma. Não concordo. Não concorda não. por quê? Porque se tu vai liberar as armas, daí todo mundo vai sair matando, não é assim? Hoje em dia não tem polícia em todo que é lugar, né?
E se tiver o porte de arma, o que vai acontecer? Onde tiver 10 pessoas armadas, não vai roubar. O assaltante não vai assaltar, né? Sou contra, não gosto e não vai resolver. Opinião pessoal minha, acho que não resolve. Iria, aumentar a quantidade de homicídios e suicídios. Acho que o cidadão tem que ter o direito de se defender. Porque eu acho que já tem muita violência, mas porte de arma piora, né? Mas a pessoa tem que passar por diversos testes, né? De psicológico, para aí ela ter o porte de arma. Não concordo. Por quê? Porque é perigoso, né? Os marginais estão todos armados e a população civil não. Nós estamos à mercê dos bandidos. Eu acho que as pessoas não deveriam dar arma e, dar amor, sabe, tá ligado? Pois é, uma divisão aí de opiniões, eu acho que é a síntese do que a sociedade pensa. Mas a questão da segurança, quando se fala em armamento, posse ou porte, se leva logo ao pensamento de que é uma questão de segurança pública. O ministro Sérgio Moro, logo depois que saiu o decreto, disse que não se tratava de segurança pública, que era outra coisa. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Começa que o Ministério da Justiça sequer foi consultado em relação ao decreto, o que se sabe. E um segundo ponto é que, para mim, mais armas, no meu entender, nas ruas não significa mais segurança. Eu tomo com 2 exemplos de países bem diferentes. Os Estados Unidos e o Japão, para comparar um pouquinho com o Brasil. O Japão tem uma tolerância zero em relação ao armamento, mas absolutamente zero mesmo. E não se vê falar desses eventos em relação a chacinas em escolas japonesas, etc. Há uma mentalidade em relação ao Estado. E nos Estados Unidos o que ocorre é uma complementação de segurança pelo cidadão, porque o Estado é suficiente em relação às políticas de segurança públicas. A princípio, a priori. No Brasil, parece que se pensa em passar uma espécie de procuração ao cidadão, e isso não acontece só no campo do armamento, também em outros campos, mesmo que ele seja um cidadão que paga impostos em grande escala em relação a outros países do mundo, ainda assim parece que se incute na cabeça dos brasileiros que a segurança não deveria ser pública, cada vez mais privada. Então, sob o ponto de vista de que o sujeito poderia fazer a segurança da sua família, o agricultor, morador de uma zona rural, como diz o decreto, poderia também fazer a segurança da sua propriedade, o caminhoneiro poderia fazer a segurança também sua, enquanto autônomo. É isso que está subentendido dentro desse decreto. Como disse o Alexandre, agora de maneira objetiva e não mais discricionária em relação à autoridade. Mas me preocupa muito o número, por exemplo, de escala de violência, que nós somos o 5º país do mundo hoje em termos de violência contra a mulher. A região norte do Rio Grande do Sul é a que tem índices mais elevados em relação a isso. Então, os índices de feminicídio, os índices de não só de morte, mas também, sobretudo, da utilização da arma como forma de pressão e de poder num ambiente doméstico. Até mesmo um caminhoneiro, depois de 12, 15, 16 horas de jornada, que sabemos que são absolutamente torturantes, né? No Brasil, as jornadas de trabalho são muito altas para o autônomo. Esse sujeito, daqui a pouco, tem uma situação de estresse. Hoje ele não anda armado, vai sacar da arma e vai utilizar para resolver um problema. Eu, sinceramente, entendo que numa sociedade como a nossa, nesse momento em especial, nessa quadra histórica de tanta intolerância em relação à forma com que o brasileiro resolve os seus conflitos, de uma maneira bastante violenta, basta dizer que a nossa polícia, por exemplo, é uma polícia que mata muito, mas que morre muito. Então, sob o ponto de vista de mais armamento, mais espírito bélico para a resolução dos problemas, de fato, eu não entendo que seja a solução, não. São políticas públicas intercaladas entre União, estados, municípios, que vão dar, sim, uma condição de prevenção mais efetiva do que esse efeito simbólico que é a utilização, às vezes, fora, inclusive, de treinamento. O Alexandre sabe muito melhor do que eu em relação a isso, o que significa andar armado e poder usar o armamento quando necessário. Então, eu efetivamente entendo muito mais como uma medida simbólica do que propriamente efetiva. Só que, sobre esse simbolismo, há também um custo social muito grande. Nem que não sejam os 20 milhões que vão adquirir armas por questões de valores, etc. Que sejam 5.
5 milhões de armas nas ruas significa, sim, um retrocesso de uma sociedade que deve pensar em se desarmar e aí sim operacionalizar melhor as suas forças de segurança pública. Melhores salários para os policiais, melhores condições de trabalho, mais efetivo, mais recursos humanos, porque aí sim nós vamos ter uma verdadeira segurança para o cidadão. Alexandre, qual é a tua... Eu sou favorável, né, ao porte de arma, né? Sempre fui, né? Eu ando armado há seguramente 25 anos e nunca acordei nem com vontade de me suicidar, nem com vontade de matar ninguém, né? Porque eu acredito que a arma sozinha não tem um condão de transformar uma pessoa ruim numa pessoa boa, nem uma pessoa boa numa pessoa ruim. A questão é que a arma é um meio eficaz de causar danos a coisas ou a pessoas, tá? Agora, pessoas mal intencionadas se valem da arma de fogo para cometimento de crime. Isso é um fato, né? Então, a arma talvez seja um facilitador. Agora, é claro que liberando o porte de arma, essas pessoas, e liberando o porte de arma sob critérios, né? Critérios objetivos, né? Então, quando a gente fala em liberação de porte de arma, está atrelada ao cumprimento dos requisitos do artigo 4º, que abrange a avaliação prática e psicológica, né? Então, lógico que vai aumentar o número de pessoas, né, circulando em via pública armadas, porque foi isso que o Estatuto do Desarmamento proibiu, foi a circulação de armas. Jamais teve proibido o comércio de armas de fogo, nem nova nem usada, né? Então, os cidadãos continuaram comprando armas de fogo. O que ocorre é que, ao longo da égide do Estatuto do Desarmamento, os crimes cometidos com arma de fogo, em especial homicídios, latrocínios, eles não diminuíram. Essa é que é a questão. Hoje, aqui mesmo no Brasil, os estados mais violentos, por exemplo, são os que têm a menor circulação de armas. O menor número de armas no Brasil estão nos estados mais violentos. Enquanto que 70% dos homicídios apurados até 2018 foi com arma de fogo. Mesmo a arma de fogo sendo restrita. Mesmo sendo restrita. O que significa isso? Que o Estatuto do Desarmamento não impediu isso aí. Mas, na realidade, foi vendido isso aí para o cidadão brasileiro, tá? Através de artistas da Rede Globo, renomados, fazendo propagandas na televisão, com dinheiro público, de certo, né? Dizendo que iria diminuir a criminalidade, violência, incidentes domésticos, e, na realidade, isso não aconteceu. Por quê? É como eu estou dizendo, as pessoas que são boas, né, que são saudáveis emocionalmente, não é porque ela tem uma arma que ela vai sair matando alguém. Eu te dou o meu exemplo como isso. Eu ando armado diuturnamente 25 anos e nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Agora, o que a gente está vivenciando, e aí tu falaste com muita propriedade de intolerância, é que a gente não está convivendo muito bem com as adversidades. Por exemplo, uma questão. Tu andaria armado mesmo que tivesse o porte funcional dos advogados? Não. Pois é. Não andaria. Eu ando armado. Eu respeito o teu direito de não querer andar armado e a questão é uma questão de respeito mútuo, porque o porte de arma, tá, Zumara, não vai obrigar ninguém a andar armado. Vai dizer que aquela pessoa que buscar os recursos poderá legalmente andar armado. Mas aí, Alexandre, tem essa questão que até foi colocada na enquete da sensação de segurança. Ah, se o bandido souber que eu estou armado, ele não vai agir. Existe isso? Olha, aí tem tudo a ver, tá? Essa questão. O cidadão ele não tem, né, o poder de substituir a segurança pública. O que tem que acontecer é o quê? Investimento em cultura, em educação e em segurança pública, que não foi prioridade dos últimos governos, né? E não é dos dois últimos. Não é prioridade do nosso país de muito tempo a questão da segurança pública. Então, ninguém por si só vai conseguir, entende, se proteger, né, se autoproteger a si e a sua família, sem, né, o Estado também como suporte. Não é com uma arma que vai garantir a segurança. Não é, mas em contrapartida, como é que um cidadão de bem vai repelir uma ação injusta e armada estando desarmado? Então, o que nós, pró-armas, queremos é o quê? É que esse enfrentamento seja justo, que pelo menos os dois lados, né, estejam armados, né? Não um deles apenas. Bom, tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp, que é a respeito da regulamentação em relação ao calibre de armas. O que está dito no decreto em termos de... O que é permitido a partir de agora? Eu só quero fazer uma consideração em relação a isso, Zumara, porque também há uma espécie penal aqui, que é uma novatio legis, que é interessante, porque a ideia de calibre restrito em relação àqueles que estão hoje respondendo processo ou até mesmo cumprindo pena, ela acaba privilegiando e inclusive beneficiando aqueles que cometeram esses crimes agora.
porque você começa a mudar a concepção em relação àquilo que é calibre restrito, como por exemplo era uma 9mm, que era considerado uma arma de uso restrito, né? Agora passa a ser considerado para essas categorias como uma permissão legal. Então tem essa questão penal que é interessante, a jurisprudência já deve se manifestar em relação a isso, mas a amplitude dos calibres, de uma maneira geral, acho que nem todos foram permitidos. Né? Na realidade, a legislação fala em joules, né? O decreto fala em joules. Então, 1.620 joules é o corte. Tá? Que é a potência da arma, é a potência né? da arma. Abaixo disso, tá, seria permitido e acima disso continuaria restrito. Então, na prática, de 44 Magnum para baixo, tudo seria permitido. O que vai beneficiar também magistrados, Ministério Público, policiais, porque você vai ter em loja para comprar os insumos, munições, armas. Né? A questão é que há uma descriminalização em relação ao uso restrito hoje, se nós considerarmos o decreto em vigor. Enquanto ele vigorar, há inclusive essa possibilidade. Você acha que o decreto vai cair, vai ser derrubado? Eu entendo que sim, até ou porque... Ou pelo STF ou pelo Congresso. Ou pelo STF, porque afinal de contas o STF tem julgado rapidamente essas matérias. Né? Pelo Congresso, através da apresentação de um projeto de lei que talvez acelerado agora, que substituiria, naturalmente, ou pelo Supremo Tribunal Federal, que dentro dessa ideia de consulta ao governo. Bom, a gente está quase no finalzinho do programa, mas eu quero saber do Alexandre sobre o tiro esportivo. O que isso muda para o atirador esportivo? Na realidade, assim, né, vem ratificar aquela questão, né, de que o atirador esportivo teria direito ao porte de arma, que foi o único inciso que não foi regulamentado pelo decreto 5123, foram dos atiradores esportivos. E está no rol taxativo da lei. Então, era um absurdo a Polícia Federal não acolher um pedido de porte de arma de fogo por um atirador esportivo filiado à agremiação, quer dizer, atirador esportivo realmente como está no texto da lei, filiado ao Exército, a uma entidade esportiva e que pratica o tiro com habitualidade. Isso não estava acontecendo. Então, é muito bem-vindo, principalmente a questão da quebra do monopólio, né? Então, a questão das importações vai beneficiar demais o tiro esportivo no país, porque o nosso país não produz armas em condições, né, de competitividade comparado com os outros países do mundo. Tá certo. Então, obrigada pela presença de vocês no programa Painel dessa semana. Agradecemos também a sua companhia. O programa reprisa nesta quarta-feira às 11 da noite e na quinta-feira às 10 horas da noite. Você também pode rever o painel no canal do YouTube da UPF TV. Até a próxima semana.